pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada a gente obteve uma propriedade matemática, né, que envolvia uma expansão em termos de polinômio de Legendre para o fator, né, 1 sobre r, onde r é a distância r menos r', né? E agora a gente vai usar aquela expressão para achar, né, o potencial elétrico em termos de uma coisa chamada expansão em multipolos para uma dada distribuição, né, localizada de cargas. Então, vamos lá. Então, a ideia é a seguinte: vamos pensar numa distribuição localizada de cargas. Então a gente tem uma região V, tem carga nessa região, representada por ρ, né? Daí a gente tem uma variável R' que varre essa região, R é a posição de um ponto genérico lá, onde a gente eventualmente vai querer potencial. E o potencial elétrico gerado lá a gente pode achar esse potencial elétrico, pelo menos montar a integral da seguinte forma. É uma integral desse tipo aqui, tá? Isso é o potencial elétrico produzido por essa distribuição de cargas. Bom, supondo que o ponto R está fora da distribuição, então R é maior que os R', né? A gente pode usar o resultado que a gente acabou de ver. Então, nosso potencial vai ser alguma coisa do tipo 1 sobre 4 pi por 0, né? Rho, que é a função de R', e aí o termo 1 sobre R, que é esse aqui, a gente coloca na forma de uma série. E aí, né, comparando com a figura que a gente teve na aula passada, esse ângulo, né, esse ângulo varia, né, e então a gente vai ter PL desse ângulo aí.
Bom, aí esse R é uma constante para integral, a gente pode colocar lá fora. A somatória a gente pode colocar para fora da integral também, né? E aí a gente pode visualizar alguns termos que vão aparecer aqui. Então, 1 sobre 4 π epsilon 0r integral ρ f', e aí aqui aparece o seguinte, expansão, né? Então, começa em 0, P0, que é 1, então 1, R' sobre R, cosseno θ', mais R' sobre R ao quadrado, P2, cosseno θ', mais, e aí vai, dv'. Então V, aí esse com esse vai dar uma coisa, esse com esse vai dar outra coisa. Então a gente tem assim, 1 sobre 4 π epsilon 0r integral ρ de R' dv'. Esse é o primeiro termo que aparece. Aí tem mais o segundo. 1 sobre 4 π epsilon 0 r ao quadrado. Esse vai para fora. Integral ρ de R', cosseno θ', que é o P1. Isso dv'. E vem mais 1 sobre 4 π epsilon 0 r ao cubo, integral de ρ R'. Parece aqui um P2 cosseno θ'. E continua. Bom, dessas integrais, essa integral aqui a gente já pode identificar o que ela é, né? Essa integral aí, integral de ρdv, é simplesmente a carga daquela distribuição lá, carga total, né? Seja lá quanto der, né? É a carga total aqui, nessa região. Então, o primeiro potencial já que a gente basicamente está escrevendo que esse potencial é a soma de potenciais. Cada um desses termos aqui é um potencial. O primeiro potencial é o potencial que envolve essa carga total. E ele é um potencial do tipo 1 sobre R. Então é um potencial característico de carga pontual. Então o potencial vai ser o primeiro termo dessa soma, é isso aqui. E aí, continuando lá, próximo termo pode ser escrito assim, ρ de R', né? E aí a gente vai, para representar R' cosseno θ', né, isso lembra um produto escalar, né? A gente vai introduzir aqui um versor R escalar R', dv'. R versor escalar R' é módulo desse que é R', cosseno dado entre eles, que é o θ'. E aí, continua. Dá para fazer isso com os outros também. Mas isso é algo como 4 π epsilon 0r. Esse versor pode ir para fora. Então, 1 sobre 4 π epsilon 0 r quadrado, R escalar, ρ de R', R', dv'. E aí continua. Isso é 1, 2, 1. Bom,
E aí, essa integral aqui, que é um vetor, essa integral aí também vai ter um nome para ela. Isso, na verdade, vai ser P, momento de dipolo dessa distribuição. Então, né, além de a gente ter visto o momento de dipolo como sendo uma carga Q, uma carga menos Q separada por uma distância D, que é a realização física de um momento de dipolo elementar, uma distribuição genérica, como essa daqui, também vai ter um momento de dipolo associado. O valor desse momento de dipolo associado é dado por essa integral aqui. E aí vai ter uma hierarquia nessas integrais e uma hierarquia com relação a dependências com distância. Então, deixa a figura um pouco aí. O potencial, então, vai ser, pensando nesse outro termo agora, vai ser uma coisa do tipo, já que aquilo é P, vai ser algo tipo P escalar R sobre 4π ε0r quadrado, e aí continua. Também dá para escrever isso de um outro jeito, que é sobre 4π ε0r mais, multiplicando em cima e embaixo por rzinho, a gente pode escrever assim, P escalar vetor R agora, 4π ε0r ao cubo. Tá? Mas, né, a gente não deve se enganar aqui, né? A dependência com distância desse termo é do tipo 1 sobre r quadrado. Desse é 1 sobre r, desse é 1 sobre r quadrado. O próximo vai ser 1 sobre r ao cubo. E depois 1 sobre r na quarta. E aí vai. Tá? Aqui a gente só reescreveu assim para ficar com o vetor r, eventualmente pode ser mais interessante. Mas o que acontece ali, né, é que a gente tem agora uma série para esse potencial, escrito em termos dos potenciais de algumas configurações de carga conhecidas. Então, primeiro, né, esse potencial é o característico de carga pontual. O potencial de carga pontual tem uma assinatura. Ele é uma assinatura do tipo 1 sobre R. Então, carga pontual, né, tem um potencial do tipo 1 sobre R, e 1 sobre R está associado com a existência de um termo de monopolo, que é justamente a questão. Então, se tua distribuição de cargas, essa aqui, tem uma carga total líquida, não zero, ela tem um termo de monopolo. E isso vai gerar um potencial que é um potencial de monopolo, que vai com sobre R. Tá? Então, o termo de monopolo, né, é associado com a existência de monopolo. E o monopolo é basicamente a carga total líquida que você tem na tua distribuição. Né? Então, tendo uma carga total líquida diferente de zero, o primeiro termo na expansão do potencial vai ser um termo de monopolo. Tá? Que aí, no caso, é o termo mais importante.
o termo mais importante é sempre o primeiro termo não nulo. Então, se for esse, é esse o mais importante. Os outros vão ser correções sucessivas, cada vez menos importantes. Então, o próximo termo, que está associado com o dipolo, é o termo de dipolo. Então, o termo de dipolo, né, envolve o dipolo, vamos escrever assim, para ficar com a dependência do tipo 1 sobre r quadrado. Então, as dependências são características, né? Dependência do tipo 1 sobre r quadrado está ligado com o dipolo. Ter dipolo está ligado com ter uma dependência do tipo 1 sobre r quadrado. Então, dada uma certa distribuição lá, se ela tiver um momento de dipolo, ela vai ter um termo do potencial, na sua expansão do potencial, que é um potencial associado com o dipolo. Se essa existe, essa é uma correção. Se aquela lá tem um Qzão igual a zero, o primeiro termo importante é esse. E aí o próximo termo é uma correção. Tá? O próximo termo também é um termo importante, que é o quadrupolo. E aí o termo de quadrupolo é escrito agora envolvendo, na verdade, um tensor. Porque a ideia é a seguinte. Isso daqui é a carga total. É um tensor de ordem zero. É um número. Isso aqui é um vetor. Um tensor de ordem 1. O potencial de quadrupolo próximo é um tensor de ordem 2. Aí vai ser representado por uma matriz. E aí esse potencial vai ser escrito assim. Pode ser escrito assim. Para mostrar a dependência do tipo 1 sobre r ao cubo. Mas também pode ser escrito assim. Multiplicando por r aqui, então dividindo por r quadrado. E aí a gente tem um potencial, né, que é o potencial de quadrupolo. Esse Q aqui, né, é um tensor, é o tensor de quadrupolo. Tensor momento de quadrupolo. Esse tensor, né, é um tensor de segunda ordem, então ele vai ser um tensor, no caso aqui, 3 por 3, e ele é escrito assim, 3xj menos r ao quadrado delta ij.
Então os elementos desse tensor, né, são dados por essa expressão aqui. Aqui entra a densidade volumétrica de cargas. I e J vai de 1 a 3, né? Então, por exemplo, x1 é x, x2 é y, x3 é z. A delta de J é 0 com I diferente de J, é 1 quando I igual a J. E R' ao quadrado é x ao quadrado mais y' ao quadrado mais E' ao quadrado. Então esse termo aqui só contribui quando I igual a J. Quando I diferente de J, aparece apenas esse negócio aqui. Tá? Então esse tensor aqui, né, em princípio é uma matriz 3×3, tem 9 elementos, mas na verdade, né, ele é simétrico, porque se você trocar I com J dá a mesma coisa, né? 3xj xi é igual, delta de Ji também é igual, então ele é simétrico, QIJ é igual a QJI. E outra coisa, outra propriedade que ele tem é que ele tem, né, então isso é demonstrável, ele tem o traço nulo. Então a soma dos elementos da diagonal principal tem que dar 0. Tá? Então, se a tua distribuição tiver um momento de quadrupolo, né, daí a gente vai ter um potencial de quadrupolo. Tá? E a dependência com distância do potencial de quadrupolo é do tipo 1 sobre R ao cubo. Então, monopolo 1 sobre R, dipolo 1 sobre R ao quadrado, quadrupolo 1 sobre R ao cubo. O próximo vai ser 1 sobre R na quarta, vai ser o octopolo. Sempre 2 na N. N igual a 0 monopolo, N igual a 1 dipolo, e assim vai. Tá? E aí, cada um desses termos, né, vai gerar uma certa contribuição para o campo elétrico. Né? Então, se você tem o potencial do tipo 1 sobre R, você vai ter um campo elétrico do tipo 1 sobre R quadrado, característica de carga pontual. Potencial do tipo 1 sobre R quadrado, né, vai gerar um campo elétrico do tipo 1 sobre R ao cubo. Então, dipolo vai ter como característica um potencial do tipo 1 sobre R para o campo elétrico, 1 sobre R ao cubo. Quadrupolo vai ser alguma coisa do tipo 1 sobre R na quarta. Né? E aí, essas expressões para os campos elétricos, né, vão caracterizar que tipo de distribuição que você tem. Tá? Bom, então se a gente fosse pensar, né, numa visualização para o que você tem para o potencial disso aqui, então pensando em uma realização física desse negócio, né? Então essa representação aqui é entre aspas. Né? Então, primeiro, né? Carga pontual. Então você tem lá uma carguinha, que é um monopolo. Daí você pega e monta, né, um dipolo. Uma carga Q, uma carga menos Q. Isso é um dipolo. E aí nota que isso forma um dipolo, né? Vai ter um P aqui. O momento de monopolo disso aqui é 0. Q mais menos Q dá 0. O momento de dipolo disso é 0 também. Aí a gente pode pegar isso. Então, Q menos Q e menos Q. Então, isso é um quadrupolo lateral.
Então veja aqui, carga total disso aqui, 0. Aqui tem um momento de dipolo P, mas aqui é o oposto. Então a soma dá 0. Aí isso vai dar um momento de quadrupolo, que não é 0. Né? Então, monopolo disso é 0, dipolo disso é 0, quadrupolo não é 0. Ele é o que a gente fala de um multipolo puro. Então, esses são os representantes, né, dos multipolos puros. Então, isso, carga pontual, é um monopolo. Dipolo, quadrupolo. E aí, né, a gente imagina essa distribuição aqui de cargas, né, como se fosse sendo composta por tijolinhos. Os tijolinhos são um monopolo, um dipolo, um quadrupolo, um octopolo, assim vai, de modo que, montando essa distribuição com esses tijolinhos, o potencial dessa distribuição é a soma dos potenciais desses tijolinhos. Basicamente é isso que você tem aqui. É como se isso daqui fosse uma espécie, né, na verdade é, como se fossem estados físicos. E você está expandindo aquela coisa em estados físicos. Mais ou menos como você faz em mecânica quântica. Né? Mais ou menos é essa a ideia. Né? Então você tem para uma coisa genérica, né, uma certa quantidade de monopolo, uma certa quantidade de dipolo, uma certa quantidade de quadrupolo e assim vai. E o potencial de tudo isso é a composição desses potenciais. Então, isso é um quadrupolo. Um octopolo, pensando em desenho, né, seria alguma coisa que é um cubo, com cargas Q e menos Q distribuídas nos vértices. De modo que a carga total é 0, dipolo é 0, quadrupolo total é 0, mas tem um momento de octopolo. Tá? Bom, só para a gente ver um exemplo disso, então, para a gente verificar que as coisas funcionam, né? Então, o primeiro exemplo é o seguinte: a gente vai ter, né, numa certa posição, que a gente vai chamar isso aqui de R-, a gente vai ter uma carga menos Q. Numa outra posição, a gente vai chamar de R+, a gente vai ter uma carga Q, né? E aí a gente vai ter um outro vetor aqui, que vai ser um vetor que a gente vai chamar de D, né? Por causa que a gente vai associar isso com algo que a gente já conhece. Então isso aqui é um dipolo, né, elétrico, a realização física de um dipolo elétrico. Carga Q, carga menos Q, separados por uma distância D, né? E aí a gente cria um vetor D que vai da carga negativa para a carga positiva. Isso tem um momento de dipolo que a gente vê, por exemplo, em física 3. Né? Então, o que a gente quer ver agora é se a definição que a gente deu para momento de dipolo elétrico genérico, né, faz com que aquilo ali seja reobtido. Para ver se aquilo que a gente viu em física 3, como ser o momento de dipolo desse negócio ali, dá no mesmo quando a gente calcula. Então, a gente vai precisar escrever a densidade de carga. E aí a gente precisa de funções delta para isso. Então, a gente vai ter um ρ+, que é a carga Q, né, que está situada em R+. E a gente tem uma densidade ρ-, que é menos Q, que está situada em R-.
Então a gente tem uma densidade total, que é a soma dessas duas, que é Q delta R menos R menos delta de R menos R menos. Isso são as densidades de carga. Bom, daqui é fácil de ver que o monopolo, momento de monopolo disso, né, é zero. É só somar essa cara com essa. Então, o momento de dipolo é dado por essa integral aqui, né? Rho de R', R', dV'. Né? Onde a variável que está aqui é a mesma variável que está aqui e a mesma variável que está aqui. Então, se a gente quiser, a gente pode cancelar o ln de todo mundo, também vai dar a mesma coisa. Né? Então, aqui a gente tem Q, né? E aí, para fazer a coisa direitinho, a gente tem que substituir R por R' para fazer a integral. Isso aqui menos peraí, R' dV'. Então é essa conta que a gente tem que fazer. Né? Bom, Q, né? E aí a gente vai ter duas deltas aqui. R' delta de R' menos R menos R' delta de R' menos R menos. Opa, faltou um dv aqui. Aí a vantagem das funções delta é que é fácil de integrar. Né? Então o nosso momento de dipolo vai ser Q, que multiplica o seguinte. A sua função é R'. Então R' vezes a delta, a integração disso, você tem que pegar a função e aplicar no zero da delta. Então o zero da delta, no caso, dessa integral é R+. Então, a gente vai ter aqui R+. Para outra, né, dá a função aplicada no zero da delta. R-, que é igual a Q, né? E aí R menos R-. Q vezes D. Então, ok. Né? Aquilo que a gente já viu lá atrás, né, em Física 3, por exemplo, para ser o momento de dipolo elétrico daquela relação física, duas carguinhas, Q menos Q, separados pela distância D, é justamente Q vezes D. Então, de fato, né, a gente reobtenha aquilo que a gente já conhecia para um dipolo elétrico. Tá? Certo. Bom, uma coisa importante, né, com relação a momentos de monopólio, né, então, aqueles mais importantes vão ser sempre aqueles de ordem mais baixa.
Então, o primeiro mais importante é sempre o primeiro não nulo. Em geral, eles dependem, né, da origem escolhida. Então dependem, né, do sistema de coordenadas que você está usando. Né? O único que não depende nunca da origem é o primeiro, o monopolo, porque é simplesmente uma soma de cargas. Então não importa onde elas estejam, né? Mas os outros dependem. Então, por exemplo, né? Então, digamos que a gente tenha duas origens, que vai ser O então, uma origem O1, aí outra origem O2. Então, R1 linha, R2 linha e um vetor A aí. Então, vetor A une O1 com O2. Daí então a gente pode escrever daqui direto, né? R1 linha é R2 linha mais A. Então, pensando, por exemplo, no primeiro não nulo, se existir, né? Que vai depender da origem, no momento de dipolo. Então vamos ver o que acontece com o momento de dipolo. Então, o momento de dipolo 1, né? Vai ser uma integral de ρ de R', daí aqui vai aparecer R1' dv'. Tá? E isso vai ser ρ de R', R2 mais A dv'. Vai ser um ρ de R', R2 dv' mais um A ρ de R' dv'. Então, isso aqui vai dar P2, que é o momento de dipolo quando você usa as coordenadas do segundo sistema. Aquilo lá vai dar A vezes Q. Isso aqui é a carga total. É o monopolo. Né? Então, vai ter uma diferença entre o momento de dipolo medido pelo O1 e o medido pelo O2, que vai dar, né, isso aqui. Se a distribuição tem um monopolo igual a zero, aí P1 igual a P2. Então não depende da origem, né, se o monopolo é igual a zero. Tá?
Então, né, como eu falei, foi basicamente isso que aconteceu aqui, né? No caso que eu estava fazendo aqui, já apaguei a figura. A gente tinha um monopólio igual a zero para um dipolo elétrico, que é um dipolo elétrico do tipo, né, elementar, carga aqui, carga menos que. Eu coloquei uma certa origem para calcular as coisas, mas o resultado final é independente dessa origem. Tá? Então, isso. Tá. Bom. Né? Então, a gente viu que uma certa distribuição de cargas pode, né, ser escrito, o potencial dela, em termos de uma soma de potenciais de multipolos, né? Começando com o termo de monopolo, que vai com sobre R, depois contribuição de dipolo, 1 sobre R quadrado, próxima 1 sobre R ao cubo, contribuição de quadrupolo e assim vai. O mais importante é sempre aquele primeiro momento, né? Não nulo. Então, se for o monopolo é ele, se for o dipolo é ele. Os próximos são correções desse primeiro não nulo, né? Em ordem decrescente de importância. E a gente viu como definir o momento de dipolo para uma distribuição genérica e o momento de quadrupolo para uma distribuição genérica. O momento de quadrupolo, inclusive, né, se você trocar a densidade de carga por densidade de massa, o que você tem é o tensor de inércia. Tá? Então são os momentos de inércia, que também é um tensor de segunda ordem, que tem propriedades iguais aos do tensor de quadrupolo elétrico. Tá? Bom, o que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula a gente vai falar mais especificamente sobre dipolo elétrico. Então a gente viu o potencial de dipolo, a gente precisa ver o campo do dipolo, né? E depois o que o dipolo faz quando um campo age sobre ele. Tá? Então, pessoal, até a próxima aula. Né? Se curtiu, dá um like, né? Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe os comentários aí embaixo. Pessoal, obrigado, até mais, tchau!